Todos que respeitam o Senhor, felizes todos que respeitam o Senhor. Podemos assentar então para nós meditarmos o Evangelho deste dia, que está falando para nós, do mandamento do amor. Esse mandamento que nós devemos praticar no nosso dia a dia, em nossa vida. Porém, a primeira leitura, nós vemos também uma trajetória da vida de Tobias. Para nós entendermos essa primeira leitura, Tobias, a pedido do seu pai Tobit, ele faz uma grande viagem para cobrar uma dívida de seu pai, que está passando por necessidade, mas o seu pai Tobit, ele tem receio de esse filho ir sozinho uma longa distância, portanto ele clama a Deus, sendo ele um homem temente a Deus, clama a Deus para que Deus pudesse dar uma companhia para o seu filho. E se apresenta aí então o anjo Rafael. Porém, eles não sabem que Rafael é um anjo enviado de Deus. E esta viagem acontece longa, claro, e quando eles chegam lá no determinado momento, perto do local onde eles vão cobrar esta dívida, em Ecbatana, então Rafael diz: vamos ficar aqui nesse local, porque aqui nós vamos descansar. Mas Rafael sabia que ali, naquele local, existia uma família e que esta família também precisava dessa presença de Deus, também precisava desta restauração, porque essa família estava passando por um trauma muito grande. Sara, que era também uma filha de Deus, do povo de Deus, já tinha casado 7 vezes, e nas 7 vezes, na noite das núpcias, o marido morria. O demônio que acompanhava a vida dessa família matava então o marido. E claro, não foi por acaso que o anjo Rafael leva então Tobias para conhecer essa família, porque sabe que Tobias seria o esposo de Sara. Porque para nós entendermos, o povo de Deus não se misturava com outros povos. Quem é de Deus, quem é pagão. Então, eles tinham que casar com os parentes, parentes mesmo de longe, tanto que na leitura vai dizer: vamos orar, minha irmã. Então, eram parentes, porque o povo de Deus tinha que crescer, tinha que aumentar, ser numeroso, para anunciar essa palavra a outros, para que eles adorassem o único Deus verdadeiro, como o Evangelho vai dizer, amar a Deus como o único Senhor. Isso o escriba vai professar, mesmo sendo um homem que entendia de lei, mas não via em Jesus também filho de Deus, mas ele professa, porque quando Jesus fala do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, vai trazer a leitura lá de Deuteronômio, amar a Deus sobre todas as coisas, Então ele vai ler a Escritura e dizer: não, realmente é verdade, Então, voltando aqui à primeira leitura, para nós entendermos, eis que Raguel, que é da família de Sara, os pais de Sara, diz que por direito Tobias poderia ser esposo de Sara. Mas tinha um problema, O demônio que matava o esposo de Sara. Por isso, Rafael, o anjo, ele é que vai cuidar disso. E é feito então o casamento, e fala até dos papiros que assina, Vamos dizer que fosse já o documento do civil, Tem o documento escrito, não somente
Tá vendo como é importante? Não tinha somente a bênção lá do profeta ou do sacerdote, mas também tinha já os papiros que lhe assinavam um contrato, né? Como se fosse hoje o documento do civil. E eles, na noite das núpcias, sabendo desse fato, porque Rafael comentou isso com Tobias, que eles tinham que orar para que o mal afastasse da vida de Sara. E eles estavam tão preparados que quando eles fala, aqui não fala, mas na leitura, nós lendo lá o texto bíblico, eles já tinham cavado até uma sepultura já para Tobias, já, né? Porque sabe que é mais um que vai morrer. Como diz o ditado, a gente sempre o seguro morreu de velho, já cava a sepultura porque, né, é mais um. Mas olha a atitude de Tobias, sendo um homem de Deus. Na noite das núpcias, antes de coabitarem, eles oram e clamam a misericórdia de Deus para que aquele demônio não venha agir. Mas o anjo Rafael já tinha amarrado ele já, né? O anjo Rafael já amarrou ele lá. Portanto, ali se cumpre a palavra de Deus, que une essas duas famílias, né? E eles depois voltam para a casa de Tobit, conseguem trazer inclusive até o remédio para Tobit, que estava cego, né? E Tobit então volta a ver novamente e constitui a família novamente. Por que essa leitura? Porque essa leitura vem trazer aí o poder de Deus, né? A presença de Deus na família, que Deus é o Senhor que devemos amar, que devemos seguir, né? Que Deus cuida de nós, Ele envia os seus anjos para cuidar de nós. Por isso, no Evangelho, nós vemos hoje que esta palavra do escriba reconhecendo a palavra de Jesus, não que ele estava dizendo que Jesus era o enviado de Deus, mas ele reconheceu na mensagem de Jesus que aquela mensagem era verdadeira, porque Jesus trouxe isso do Antigo Testamento. E ele confirma isso, amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele é o único Senhor, não há outro Deus. Não há outro Senhor da nossa vida que tenha que tomar o nosso tempo, que tenha que tomar o lugar de Deus. Não pode. E hoje nós vemos muitos deuses tomando o lugar de Deus, né? O prazer, o ter, o poder, tudo isso vem para tirar essa presença de Deus e essa preferência do único Deus, acompanhada do amor ao próximo, que são dois mandamentos que se fundam em um somente. E o escriba, ele reconhece isso, realmente, mestre, na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não pode existir outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Porque antigamente, para agradar a Deus, eles faziam holocaustos de animais, né? Para que Deus se agradasse. Então, mas se houvesse um coração contrito, um coração que adorasse a Deus verdadeiramente, não precisa fazer sacrifício nem adoração. Deus conhece o coração, como vai falar o Salmo, prescruta o nosso coração, sabe da sinceridade da minha oração quando eu me coloco diante de Deus, se eu estou orando com fé, se eu estou realmente dentro desse clima de oração, se eu estou verdadeiramente ali, ou estou aqui na igreja e a minha mente está lá na minha casa, puxa, eu deixei a panela fervendo, vai queimar, né? Vai explodir. Então, se desligar do mundo, estar aqui em sintonia com o Senhor, não precisa fazer sacrifício, devemos estar imbuídos desse amor e sintonia com o Pai. E o escriba entendeu isso. Porém, Jesus vai dizer, tu não estás longe do reino de Deus, porém, não chegastes até ele. Porque uma coisa, meus irmãos, é dizer, sim, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o próximo como a mim mesmo, mas isso tem que ser revertido em atitudes, em ações.
Aí São Paulo vai dizer: a fé sem obras é morta. Se eu dizer de boca para fora e não vivenciar isso, eu estarei, não é? Apenas sendo tratado, como Jesus vai dizer, né? Hipócritas, né? Vocês falam, mas não agem. Quando levam Maria Madalena para Jesus lá, para apedrejar, porque ela foi pega em adultério, né? Mas todos eles se aproveitaram da ocasião também. Então, quando nós vamos julgar uma situação, nós temos que observar todo o contexto, toda a história, né? Ouvir as duas partes. O que Deus nos pede hoje neste Evangelho é que nós, ao se aproximar de Deus, primeiro, tenhamos um coração sincero, aberto, estejamos em sintonia com Ele e também nos despojemos totalmente nas suas mãos, para que Ele possa agir em nossa vida. Como a oração de Tobit, quando ele dobrou o joelho e clamou a Deus para que acompanhasse o seu filho. Deus enviou um anjo, né? Porque ele pediu com fé, ele estava em sintonia com o Pai. Isso é o primeiro passo. E amar a Deus como a mim mesmo, né? Porque se eu tenho amor a mim, eu verdadeiramente amo a Deus. E quando eu penso que eu devo me amar, que eu devo saber que Deus me fez para uma missão nesta terra, para uma missão neste mundo, que eu não estou aqui por acidente, né? Deus pensou em mim primeiro. Até uma música que o Senhor me inspirou no retiro que fizemos nesse ano em maio, em Joinville, no retiro dos diáconos. Aí o assessor lá estava falando de Pedro, quando Jesus chega para ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que a estes? Por 3 vezes. Por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes que se ele o amava verdadeiramente? Porque Jesus queria que ele fosse aquele que iria conduzir a igreja. E se ele amar Jesus verdadeiramente, ele vai dar a vida por essa igreja. Ele vai se sacrificar por essa igreja. E não vai pensar somente em si, mas em toda a igreja. Para que ele saiba também que Deus amou ele primeiro. Ele pode amar a Deus, mas ele saiba que Deus amou ele primeiro. Aí eu fiz um mantra, né? Assim: foi Deus que me amou primeiro me fez amar. A vida nasceu no Calvário, morreu só para me salvar. Jesus, tu me ama, Senhor, eu quero te amar mais e mais de 3 vezes, com Pedro quero proclamar. Então veio esse mantra, eu fiz o mantra, por quê? Quer trazer isso, a minha resposta a esse apelo de Jesus. Tu me amas verdadeiramente? Mais do que a tua casa, mais do que teus bens, mais do que tua esposa, mais do que os teus filhos. Veja, é um amor exigente, né? É um amor acima da nossa capacidade de pensar. Deixar tudo para servir o Senhor. Então, quando o escriba responde a Jesus, ele não sabe o tamanho desta força que ele vai falar quando responde, e foi o Espírito Santo que já agiu no coração dele. Não há outro Deus. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos. Porque se eu amo a Deus, eu amo também os meus irmãos. E amar o outro é dar a vida. Amar o outro é perdoar se nos ofendem. Amar o outro
é a gente também se sentir mais um. É estar no lugar de Jesus e, como última atitude, também pegar a bacia com água e lavar os pés dos discípulos. Essa é a atitude de um irmão, de um amigo, de alguém que ama, que sofre, que caminha junto. E que do alto da cruz, ou no meu leito de dor, posso dizer também, como o próprio Cristo: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, hoje o Evangelho falando do amor é um mandamento que não vai terminar. É o amor que eu levo para a eternidade, né? São Paulo vai dizer: todos os carismas, todos os serviços vão se findar nesse mundo, mas o dom de amor, o dom da caridade permanecerá. Então, o amor deve caminhar conosco, com a igreja. Que nesta novena a Santo Antônio, nosso intercessor, que saibamos amar a Deus, e amando a Deus vamos amar a igreja, e amar a igreja é amar a igreja militante, a igreja que caminha. É orar pela igreja padecente, aquela que aguarda a ressurreição. É ter a esperança que um dia seremos igreja na eternidade. Então, queridos irmãos e irmãs, com a fé de Tobit, com a coragem de Tobias, com a presença do anjo Rafael caminhando conosco, com as palavras do escriba proclamando aquilo que ele nem imaginava ser tão profundo, não somente proclamando que Deus é Senhor da nossa vida, que Deus deve ser amado sobre todas as coisas, que o irmão deve ser